Meus amigos, com a divulgação da banca FGV para o concurso do TSE Unificado, toda semana a gente vai fazer alguns exercícios dessa banca, né, da Fundação Getúlio Vargas, para traçar aí o perfil do concurso do TSE Unificado no que diz respeito ao direito eleitoral, tá bom? Confere aí após a vinheta. Então vamos direto aqui às questões da Fundação Getúlio Vargas, nesse caso aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, tá? Pessoal, aquilo que eu sempre falo, não se assustem com prova de juiz para o eleitoral, tá? A gente tem alguns pontos fora da curva, por exemplo, o TJ Espírito Santo foi uma prova bem carregada, mas como regra geral, as provas da FGV de juiz não costumam apresentar questões fora do padrão que a gente já vê da FGV para servidor, tá? Então não se assuste nem com prova de promotor, nem prova de juiz, a não ser aquelas provas muito complexas, né? Como eu falei no caso do Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Na forma do artigo 73 da Lei 9504, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, determinadas condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos no pleitos eleitorais. Considerando a legislação em vigor e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no pleito de 2022, aplicou-se a seguinte regra. Vamos lá, antes da gente responder, como a ideia aqui não é fazer resolução propriamente dita, e sim te mostrar como que isso é cobrado, né? Só para lembrar o que é uma conduta vedada, né? Conduta vedada a agente público, como o próprio nome já sugere, são condutas que são proibidas a servidores públicos de modo geral, tá? E esse conceito é amplo. A ideia é evitar que principalmente candidatos à reeleição, muito embora não se limitem só a eles, né? Principalmente candidatos à reeleição, e aí a gente vê os dois candidatos que duelaram na última eleição, têm feito isso, né? Nos últimos pleitos presidenciais, isso se aplica, obviamente, a todos os demais cargos, né? Evitar que utilizem a máquina pública para alavancar sua candidatura, né? Para não sair na frente de outros candidatos que não tenham aí essa gerência na administração pública. Então, exatamente por conta disso, existe um rol de condutas vedadas lá do artigo 73. E esse rol de conduta vedada, ele pode começar em um determinado tempo. Essa vedação pode começar no próprio ano da eleição, pode ser 3 meses antes das eleições, pode ser a partir da convenção partidária, isso vai variar conforme lá o rol do artigo 73 da Lei 9504, tá? Então, lá na Lei 9504, lá no rol do artigo 73, existe dezenas de condutas que são proibidas a agente público, tá? Agora sim a gente vai para a questão e depois a gente volta especificamente para a conduta. Tá? Então, letra A é vedada, né? Ele falou sobre agente público, é vedada nos 90 dias que antecede a eleição a realização. Vamos fazer o seguinte, vamos ver logo a conduta específica, né? A conduta diz o seguinte, ó. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, né? Que é o CAPT lá, que vai trazer o repertório de todas as condutas, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos eleitorais. Inciso 7. Empenhar no primeiro semestre do ano da eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou da administração indireta que excedam a 6 vezes os valores empenhados e não cancelados nos últimos 3 anos. O que isso quer dizer? Então vamos lá, trocando aqui em miúdos, né? O que esse artigo aqui, 73, inciso 7, está querendo dizer? Que o empenho de publicidade institucional no ano das eleições, então peguei aqui, por exemplo, a eleição de 2024, eu tenho que empenhar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, empenhar, tá? Vocês que estão estudando aí para concurso no direito administrativo, empenhar significa, grosso modo, reservar um recurso, não é o gasto propriamente dito, é reservar um determinado recurso para que ele seja gasto posteriormente, tá? Quem está estudando administrativo e financeiro vai saber melhor essa questão aí. Mas, a grosso modo, para a gente, isso já serve para a gente entender. Então, eu não posso empenhar, nesse caso aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu não posso, no primeiro semestre, então, ou seja, eu pego aqui o primeiro semestre das eleições de 2024. Eu não posso empenhar 6 vezes, mais do que 6 vezes a média
dos 3 anos anteriores às eleições. Então, vamos dizer que em 2021 eu gastei, por exemplo, 300 mil reais, numa prefeitura, 300 mil de publicidade institucional, certo? Depois eu gastei 250 mil em 2022 de publicidade, certo? Depois, em 23, eu gastei 350 mil de publicidade institucional, né? Se a gente fosse somar esses 3 anos aqui, a gente teria aí 900 mil reais de publicidade. Então, eu pego a média desses 3 anos, eu estou fazendo só aqui a média, tá, pessoal? Para ficar mais didático, mas obviamente que esse cálculo não cai em prova. Então, pego a média desses 3 anos, né, vai dar 300 mil de média, né? Então, teria ali 300 mil de média de publicidade institucional. 300 mil, certo? Então, eu só posso empenhar no primeiro semestre aqui das eleições de 2024 até 6 vezes mais esse valor. Então, 6 vezes 3 mil vai dar até 1.800.000, né? Esse é o máximo que eu posso empenhar, tá? Então, esse é o limite que eu empenho exatamente para que o gestor ele possa ser limitado a não empenhar um valor no primeiro semestre e depois despejar isso lá no segundo semestre, que é quando ocorrem as eleições. De qualquer forma, acaba sendo aí até um valor bem extensivo, né? Então, se a gente fosse para a alternativa, a gente iria o seguinte, ó. Letra A, é vedado nos 90 dias que antecede a eleição a realização das despesas de publicidade? Não, não é vedado, né? Só tem esse limite aí para empenhar, tendo algumas vedações, né? Tendo algumas vedações para determinadas questões aí, né? Só que obviamente que cabe as exceções. Então não é esse caso aqui. Letra B, é vedada em ano da eleição a realização de despesas, também não é vedado, né? Letra C, é vedado no primeiro semestre do ano da eleição o empenho de despesa com publicidade dos órgãos federais, também não é vedado a publicidade. É vedado no ano da eleição o empenho de despesa, a gente viu que não é vedado. Agora a letra E, em regra, o limite legal para a publicidade institucional deverá ser a média dos gastos no primeiro semestre dos últimos 3 anos que antecedem a eleição. Agora eu quero chamar a atenção aqui, não é a média, tá? Não é a média. É até 6 vezes a média e diz respeito ao empenho. Professor, então não tem resposta correta. O que eu acho, tá, meus amigos? Como a nossa intenção aqui a nossa intenção não é responder a questão propriamente dito e sim aproveitar a questão para te ensinar alguma coisa, o que eu acho que aconteceu aqui com a banca, tá? Como é nova essa questão aqui, ainda não tem recurso julgado. Eu acho que a banca na FGV se enrolou e cobrou o artigo revogado. Antigamente, sim, era proibida a realização e não só o empenho da média. Agora, não é a realização da despesa, é o empenho, que eu já expliquei para vocês, e ainda assim, o empenho pode ser até 6 vezes, né? 6 vezes a média dos 3 anos anteriores. Então, em tese, seria aqui a letra E de escola, se fosse ainda a legislação anterior ao ano de 2022, tá? Percebam que agora o empenho diz respeito ao ano de 2022, então penso que a banca aí deve ter, né, dado uma pequena vacilada em relação a essa questão, ok? Próxima, mas de qualquer forma o que importa, né? O que importa, a nossa ideia aqui não é que você acerte a questão propriamente dita, que a questão você pode fazer em casa. A ideia é que a gente olhe para a questão e veja qual é o estilo e o que a banca vem mais cobrando, tá? Então, nesse caso, para a gente é irrelevante, tá, o gabarito, ok? Próxima questão. O artigo 350 do Código Eleitoral precetui aqui, aí ele diz qual é o crime, né? Omitir em documento público, isso aqui é a chamada falsidade eleitoral, ou particular declaração que ele deveria constar, ou nele inserir, ou fazer inserir a declaração falsa para fins eleitorais. Aí dá a pena aqui, né? Considerando a legislação em vigor, então, ou seja, é o ato de você omitir em documento público, né? Omitir em documento público ou particular, né? Essa é a conduta. Declaração que deveria nele conter ou inserir declaração falsa ou diversa daquela para fins eleitoral, né? Então, o fim especial de agir aqui, né? Existe um fim especial de agir, existe um fim eleitoral. Então, eu pratico uma falsidade
uma falsidade em um determinado documento público ou particular com um fim eleitoral, né? Então essa falsidade eleitoral aqui. Nesse caso aqui, tá, meus amigos? Nesse caso desse crime, tá bom? Então nesse caso, que fique claro na falsidade ideológica eleitoral, tem que ficar claro que tem que ter um fim especial eleitoral, tá? Letra A. Para fins do artigo 350, é exigido que o crime seja cometido necessariamente durante o período eleitoral? Não. Basta que tenha o fim eleitoral. Letra B. O crime praticado, inclusive, pessoal, não só a FGV, tá? Mas as bancas gostam muito do artigo 350 na parte penal eleitoral. Então, vá lá no teu código eleitoral, artigo 350, já coloca um asterisco, porque as bancas gostam muito do 350. O crime previsto no artigo 350 é o crime de mão própria, pois somente pode ser praticado por eleitor, candidato ou dirigente partidário. Ou seja, a questão está dizendo que apenas essas determinadas pessoas, né, essas qualificações de pessoas, dirigente, candidato ou eleitor, poderia praticar o crime. Errado, né? Basta ali o fim eleitoral. Letra C. A falsidade ideológica eleitoral é crime material, não bastando para sua configuração a potencialidade do dano decorrente da falsidade do conduto. Não é crime material, tá? Basta que ele que tenha a falsidade, não precisa se realizar, não precisa ter a realização naturalística, inclusive, tá? Então é errado. Letra D de dado. A omissão de declaração da prestação de contas de recursos arrecadados, aquela prestação de contas que o candidato presta, realizando a campanha, é aplicável em tese ao 350. Sim, aqui é exatamente aqui, ó, uma jurisprudência, um julgado, e nesse caso aqui não é um julgado isolado, tá? Quem acompanha lá, toda semana a gente publica o informativo, né? 10 minutos eu resumo todos os acórdãos que foram publicados na semana anterior do TSE. Para quem é acostumado a acompanhar lá o nosso informativo, inclusive, já aproveitando, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente publica pelo menos 2 a 3 vídeos de direito eleitoral, inclusive o informativo do TSE, que pode te ajudar nesse tipo de questão. Olha só aqui, ó. Entendimento do TSE. A prática consubstanciada em falsidade de documento no âmbito de prestação de contas eleitoral, aliás, prestação de contas possui finalidade eleitoral e relevância política, jurídica, pois tem um condão de atingir o bem jurídico tutelado pela norma, que é a fé pública eleitoral. Ou seja, aqui esse julgado, inclusive, já é uma jurisprudência, né, porque são julgados já consolidados, entende que a falsidade na prestação de conta pode ter a finalidade eleitoral e, tendo a finalidade eleitoral, pode ser sim enquadrado como crime de falsidade ideológica eleitoral, tá bom? Letra D de dado, né? Então, daí a importância de estar de olho nos julgados do TSE. Próxima questão. Tício pretendia ser candidato a vereador no município Beta pelo Partido Alfa. Neve, o presidente do Partido Alfa, não permitiu que Tício participasse da convenção partidária, alegando diversos problemas, inclusive que ele não teria um candidato com efetiva chance de vitória. Indignado, Tício impetrou mandado de segurança, né? Ou seja, o presidente do partido, né, o membro lá do diretório, impediu que o pretenso candidato participasse das convenções partidárias. Nesse caso, considerando aí também aqui um outro ponto de jurisprudência, tá? Havendo reflexo no direito no processo eleitoral, o mandado de segurança deve ser impetrado perante a Justiça Eleitoral. Sim, né? Se for interna corpore, né? Ou seja, se aquela demanda ali do partido for algo interno do partido, não cabe à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem essa competência. Agora, obviamente, tendo reflexo no processo eleitoral, aí nesse caso cabe, tá? Então, trocando em miúdos, meus amigos, ficaria assim, né? Ficaria se a regra interna corporis do partido, se for interno, né? Então cabe à justiça comum, né? Se for interno. Agora, se essa contenda aqui do partido extravasar o partido tiver reflexo no processo eleitoral, aí sim cabe à justiça eleitoral, que é o caso, né? Ele foi proibido de participar da convenção partidária, então aí sim seria a competência da justiça eleitoral. O agravo no mandado de segurança diz exatamente esse ponto aí. A justiça eleitoral não é o juiz natural para apreciar a questão interna corporis do partido, ou seja, uma questão interna, sendo de sua competência, entretanto, tão somente, né, examinar os efeitos daí decorrentes que tenham reflexo no prédio eleitoral, né? É só um nome bonitinho, porque na verdade prédio eleitoral nada mais é
do que as eleições ou o processo eleitoral. Tá bom, meus amigos? Então essas foram as questões aí do TJ Paraná, tá? Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, vou deixar aqui 2 links. Eu tenho 2 cursos, um específico para concurso do TSE, voltado para o concurso do TSE, e outro para a prática eleitoral, enfim, para quem é advogado e também está estudando para concurso. Tem 2 tipos, né? E aí você fica à vontade para escolher qual dos 2, ou até os 2, né? Ah, vou advogar e também estou estudando em paralelo para concurso, tá bom? Forte abraço e até a próxima.